Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos. Bem, nós vamos orar neste momento, amados. E vamos continuar falando sobre esta importante jornada, as grandes mulheres da Bíblia Sagrada. E vamos continuar contando a história de Tamar. Bem, vamos orar? Senhor Deus, Pai eterno, Pai maravilhoso, obrigado por tudo que o Senhor Deus tem feito, meu Senhor da glória, e que o Senhor Deus continue conosco, meu Pai. É o que eu te peço, te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Queridos, desculpe se houver barulho, porque tem uma firma trabalhando aqui, construindo uma ponte perto de casa, tá, amados? Mas a gente não pode deixar de fazer o vídeo e de mandar para vocês essas importantes informações. Nós estamos falando sobre Tamares, nós estamos na parte 4 sobre Tamar. No último vídeo, nós começamos a falar sobre o nascimento dos filhos de Tamar, tá? Que eram gêmeos, né? Pérez e Zera. Amém? Então nós falamos, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, sobre Pérez e Zera, o nascimento desses dois, né? E que Pérez iria nascer primeiro, colocou a mão para fora e amarraram um fio na mão dele, ele recolheu e Pérez nasceu primeiro. E Pérez significa ruptura. Amém? Então, queridos e amados irmãos, Pérez nasce primeiro, rompendo a ordem esperada. É mais um exemplo do padrão divino. É mais um exemplo do padrão divino visto em toda a Bíblia. Tá, queridos? Em toda a Bíblia. Deus frequentemente escolhe o segundo em vez do primeiro. O mais novo em vez do mais velho. Amém? O improvável em vez do óbvio. Abel em vez de Caim. Isaque em vez de Ismael. Jacó em vez de Esaú. José em vez dos seus irmãos mais velhos. Davi em vez de seus irmãos. Pérez, amados, nascido de uma união irregular, por meio de um plano ousado de uma viúva determinada, ele torna-se o herdeiro da linhagem messiânica. Dele viriam os líderes da tribo de Judá e séculos depois o rei Davi. A história de e Tamar ilustra um princípio divino recorrente quando o plano A falha, por causa de desobediência humana, Deus já tem um plano em andamento. E muitas vezes o plano B é ainda mais maravilhoso do que o plano A. O primogênito de Judá, morreu sem deixar descendência física. Seu nome mal é mencionado nas genealogias bíblicas posteriores. Para muitos leitores, ele, ou seja, é apenas uma nota de rodapé na grande história da salvação. Mas seu legado, paradoxalmente, é imenso. Não pelo que ele fez, mas pelo vazio que sua morte criou. A ausência de desencadeou uma série de eventos que revelaram a maldade de Onã, o medo de Judá, a determinação de Tamar e, por fim, a fidelidade de Deus ao seu plano. Representa o homem que teve tudo
posição, privilégio, promessas e desperdiçou tudo por causa do pecado. Sua história é um alerta solene sobre a responsabilidade que acompanha o privilégio espiritual. Séculos depois, quando o povo de Israel estava no deserto após o êxodo, e você pode ler Números, capítulo 26, registra o censo das tribos. A família de é mencionada como parte da tribo de Judá, mas sem descendentes diretos. Seu lugar foi ocupado pelos filhos de Pérez, que se tornaram clãs numerosos. A linhagem continua, não por meio de o primogênito legítimo, mas através de Pérez, nascido da união entre Judá e da sua própria nora Tamar. Uma união que, em outras circunstâncias, seria considerada escandalosa. Talvez o maior ensinamento da história de seja este: nenhum de nós é indispensável ao plano divino, mas todos somos convidados a participar dele. A história não termina com Pérez. O livro de Ruth mostra como esta linhagem segue. Pérez gera Rom, que gera Rão, que gera Aminadab, e assim por diante, até chegar a Boaz, que se casa com Ruth. Dele nasce Obed, pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Glória a Jesus. E é a Davi que Deus promete firmar para sempre o trono do seu reino. No Evangelho de Mateus, começa com essas palavras: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E na lista que se segue está escrito: e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Mateus, capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa interessante. As mulheres, eu acho que eu já até falei aqui num outro vídeo, bem, que estão na linhagem, na genealogia escrita em Mateus, bem, Tamar, uma midianita, uma mulher de um plano ousado, de algo que não era o adequado, mas que desse relacionamento fora do comum nasceu Pérez. Então, está na lista, na genealogia de Jesus, Tamar, que não era judia, era uma midianita. Está na lista também, na genealogia de Jesus, Raabe, profissional do sexo, a Bíblia diz isto, amém. Estava na lista também, está na lista da genealogia de Jesus, Ruth, a Moabita, e Betseba, que adulterou com Davi. Pessoas de uma reputação não muito adequada aos padrões divinos, mas, no entanto, quiseram mudar de vida e escrever uma nova história. E seus nomes estão inseridos na genealogia de Jesus. E olha que coisa tremenda, maravilhosa. Quando você quer, você muda. Hein? E o nome dessas 4 mulheres e o de Tamar está entre o nome de dezenas de homens. Tamar é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus.
porque seu ato de coragem e determinação salvou a linhagem messiânica. Quando os homens falharam, a história, que começou com a maldade de Er, culmina séculos depois, no nascimento do Salvador. Onde abundou o pecado, queridos, superabundou a graça. A morte veio, da morte veio a vida, da injustiça veio a justiça, do fracasso veio a redenção. Este é o padrão divino que vemos, não só na história de Er, mas em toda a narrativa bíblica, culminando na cruz de Cristo. O que aprendemos com esta história? Que privilégios não garante fidelidade. Er tinha tudo para ser um elo na história da salvação, mas sua maldade o desqualificou. Amém? Nascimento, posição, herança, nada disso substitui o caráter. Segundo que Deus não tolera a injustiça, seja a maldade de Er ou de Onã. Deus intervém para proteger seu plano. E aqueles que são tratados com injustiça, amém? Deus intervém. E aqueles que são tratados com injustiça, Deus intervém e transforma a injustiça em justiça. Terceiro, que quando os homens falham, Deus frequentemente usa os improváveis. Tamar, uma viúva sem poder nenhum, em uma sociedade patriarcal, torna-se um instrumento divino para preservar a linhagem messiânica. Em quarto lugar, que o plano de Deus não pode ser frustrado. Nem a morte de Er, nem a desobediência de Onã, nem o medo de Judá puderam impedir que a promessa de Deus se cumprisse. Por caminhos inesperados, a linhagem continuou, até chegar a Cristo. E por fim, que Deus usa situações imperfeitas, pessoas imperfeitas e decisões imperfeitas para realizar seus propósitos perfeitos. Glória a Deus. Oh, glórias! A genealogia de Jesus não inclui só heróis da fé, mas pessoas comuns, com falhas, medos e erros. Pessoas como nós. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, querido. Amém? Pessoas como nós, comuns. A sua vida, assim como de Er, faz parte de uma tapeçaria maior. Glória a Deus. A questão é, você será lembrado pelo vazio que deixou ou pelo legado que construiu? Glória a Deus. A história de Er nos mostra que todos nós fazemos parte de algo muito maior. Cada vida tem um papel no plano de Deus. Podemos escolher viver como Er, desperdiçando os privilégios recebidos, ou como Tamar, que lutou por justiça, mesmo diante da dor e da rejeição. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluias. Ironicamente, o nome de Er significa vigilante.
mas ele não vigiou. Seu coração, ele não vigiou seu coração. Sua história nos convida a vigiar nossas atitudes, decisões e o rumo do nosso caráter. Amém? Ela nos lembra que mesmo quando falhamos, Deus continua fiel no seu plano de redenção. O seu plano de redenção segue em frente, mesmo por caminhos inesperados. As Sagradas Escrituras registram essa história por algumas razões. Primeiro, mostra o relaxamento moral. Amém? Mostra o relaxamento moral daqueles dias. Em contraste com a pureza de José. Lembre-se que eu falei no primeiro vídeo, que quando o autor diz assim, por este mesmo tempo, eu disse que o autor estava comparando a vida de fidelidade de José com a vida de infidelidade de Judá. Amém? Então, querido, mostra o relaxamento moral daqueles dias em contraste com a pureza de José. Glória a Deus. A qual, diante deste fato, se destacava nitidamente. Note o contraste. Judá desceu de livre e de espontânea vontade. Se apartou dos seus irmãos de livre e espontânea vontade. Amém? José já foi levado como escravo, vendido como escravo, conforme Gênesis 39:1. Segundo, demonstrar porque era necessário Jacó e sua família saísse de Canaã e fosse para o Egito. A palavra Egito no hebraico é Misraim. Amém? Se eles tivessem ficado em Canaã, teriam perdido sua identidade devido os casamentos mistos, os casamentos misturados. Você pode comparar o verso 1 e o verso 2. Amém? No Egito eles foram separados e assim eles foram um povo nitidamente separado. Glória a Jesus. Que coisa linda, que coisa tremenda. E alguns pontos a serem destacados nessa história. A infidelidade de Judá com a mulher da sua mocidade. A irresponsabilidade de Judá em lançar a sua responsabilidade sobre os filhos. A perseverança de Tamar. As lições de uma mulher que estará na lista da genealogia do Messias. A luta da semente da serpente contra a semente da mulher. Você pode comparar Gênesis 3:15. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. A filha de Suá, a mulher falsa do propósito, morreu, conforme Gênesis 38:12. Judá estava livre agora para casar com a verdadeira mulher do propósito de Deus, que neste caso era Tamar. Amados, por aqui nós encerramos a história de Tamar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tem mais coisa, mas eu vou encerrar a história de Tamar, porque o próximo será uma outra mulher excepcional da Bíblia Sagrada. Aguarde. Amém? Deus abençoe a todos. Shalom. A paz do Senhor Jesus Cristo.